Graças e paz, meus queridos, estamos aqui reunidos na presença do Senhor e neste momento para ouvirmos a voz de Deus. E é com temor e tremor que estou diante dos irmãos para ler a palavra e explicar a palavra. Porque vejo que não sou suficiente, mas é tão somente confiado na graça, na ação do Espírito Santo, que nós estamos aqui para ler a palavra e expor a palavra. O texto de hoje é o Salmo número 13. Salmo número 13. E eu os convido a abrir as suas Bíblias para nós lermos Salmo número 13. É um salmo de Davi e este é um texto que eu creio tem muito a ver com cada um de nós que está ouvindo, que vai ler e que vai ouvir essa exposição. Porque olhando para este salmo, não tem como eu não me ver em Davi, ou você pode se ver também na pessoa de Davi. E o que é que o salmo nos diz? Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, eis-nos aqui neste momento desejosos de ouvir a tua voz e pedimos ao teu Espírito que conduza-nos neste momento. E que nós, por meio deste texto, possamos ser desafiados, incomodados, e assim voltar os nossos olhos para ti e descansar, porque tu és fiel. Ó Deus, nos ajuda, em nome de Cristo, para a tua glória. Amém. Este é um salmo de lamento, no qual nós temos uma pessoa como eu e você, e cansada diante da vida, dos problemas da vida, vai conversar com Deus. E eu tenho certeza que este é um salmo que reflete a sua história também. Claro, guardado as proporções, mas é um texto que fala do ser humano em meio às suas lutas. E eu quero então ler este salmo, já lemos, e explicar esse salmo. E o meu objetivo é que no final desse texto você seja fortalecido para poder, em meio às lutas, com cabeça erguida, se alegrar no Senhor e louvar o seu nome sempre, mesmo que a tua vida não esteja sendo fácil. Este é o meu objetivo. É fazer com que cada um de nós se veja nesse salmo e se alegre em Deus. São 6 versículos e o salmo se estrutura dividindo-se em 3 partes, cada parte contendo 2 versículos. Eu vou seguir a estrutura do salmo, peço que você
Fique com a sua Bíblia aberta e no final nós faremos algumas considerações e aplicações em nossa vida. Vejamos então a primeira parte do Salmo, é o versículo 1 e 2. Diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? Eu chamo a sua atenção para essa expressão até quando. Talvez alguns de nós vai dizer, mas interrogar Deus dessa forma não é pecado? Não. Não há pecado aqui. O que esse até quando revela é um coração sofrido. É uma pessoa que diante das lidas da vida está se sentindo achatado por causa das dificuldades e está gritando e dizendo: Deus, eu já não aguento mais. É isto que esse até quando está dizendo. É uma pessoa que mesmo tendo fé em Deus, tem clamado a Deus, mas não tem visto a resposta. E a cada dia ele é achatado com as suas dores, e ele está dizendo: Senhor, não dá mais. Eu não estou vislumbrando o fim do túnel. Não dá mais. Agora observe os até quandos que ele cita aqui. O primeiro, ele está falando de solidão. Solidão. Mas solidão em relação a quem? Olha aí comigo o versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? E ele diz: para sempre. Imagine. No caso de Davi, você pode fazer uma imaginação. Mas em relação a você, sua própria experiência. Nós que cremos em Deus, sabemos que Ele está conduzindo a história, e diante das suas lutas você busca o ser de Deus, mas parece que Deus não te dá atenção. É o que Davi está sentindo aqui, dizendo: Senhor, você se esqueceu de mim. Você não está atento para a minha realidade. E Deus, para nós cristãos, é o nosso tudo. E eu vejo aqui Davi gritando e dizendo: Senhor, esqueceu de mim. E dentro, na perspectiva do texto, eu tenho uma situação onde Davi olha e diz: Senhor, tu esqueceste de mim, isso vai durar até quando? É para sempre isso? Olha a minha angústia. Ele aqui está clamando a Deus nesse momento de aflição. E ainda o outro até quando de Davi: até quando ocultarás de mim o rosto? Olha que situação estava vivendo o nosso irmão Davi. Diante da sua luta, clama a Deus, Deus está de costas. Deus não atende. Em uma outra perspectiva, Davi está dizendo: o Senhor nem me vendo estar. Isto aqui significa que de fato Deus, Ele não está olhando para Davi, vendo a realidade de Davi, e por causa disto Ele não dá atenção a Davi. Eu creio que esta é uma realidade que nós já vivenciamos. Porque o que nós temos aqui é um ser humano rasgando o coração diante do Senhor. Até quando? Senhor, tu vai me permitir que eu passe por isto? E a dor aqui, essa solidão de Davi, se dá pelo fato de que ele não está sentindo que Deus o vê, que Deus está cuidando dele. Na percepção de Davi, Deus está de costas, atento a outras realidades, e não o vê. E isto é angustiante para uma pessoa que confia e descansa no Senhor. Deus não está me vendo, Deus me esqueceu. Até quando? Até quando isto vai durar? Nós temos no 2
Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? No versículo 1, Davi sente a falta de Deus. Está só e clamando por ajuda. Neste versículo 2, eu tenho um Davi que está com problema consigo mesmo. Ele vai falar das dores na sua alma, no seu coração e no desassossego que invade a sua vida diante dos seus problemas. E aqui eu tenho alguém que está tentando resolver os seus problemas, e esses problemas estão fervilhando na cabeça dele, esses problemas estão como um turbilhão na mente dele, tirando o sossego na sua alma. Primeiro, Deus não me vê, e agora eu estou diante de problemas e eu estou pensando como vou resolver. Mas o que a cada dia eu percebo é que esses problemas se agigantam sobre a minha vida, sobre a vida de Davi, e vai me roubando as forças, minando a minha esperança, porque eu estou só. E a cada dia eu vejo que as minhas forças estão sendo diminuídas. É isto que Davi está dizendo aqui. Ele está sendo achatado. Queridos, isso é terrível. Isso é terrível. Em alguns momentos, nós passamos por situação parecida. Quando vêm algumas coisas que chegam sobre nós e roubam a nossa força. Literalmente, nos amarra, nos prende. E quantas vezes isso acontece conosco? E o que Davi coloca neste salmo aqui, especialmente nesse versículo 2, observe que no final dessa primeira parte ele diz: até quando estarei relutando dentro da minha alma? Então é uma conversa consigo mesmo. E ele diz com o coração, com tristeza no coração a cada dia. E aqui o que está no Salmo 30, versículo 5, não funciona. Que é aquele versículo, aquela parte do versículo que a gente diz que o choro vem durante a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aqui não está funcionando isso em Davi. Não está funcionando. O que Davi está dizendo para a gente é o seguinte: olha, durante o dia eu sou consumido pelo peso da minha angústia. Há uma tristeza profunda na minha alma, no meu ser. Isso me rouba o vigor. Isso me tira as energias. Isso me prende, me amarra. Faz com que eu não seja produtivo. E quando vou dormir, se não tenho sono atrapalhado, porque os meus pensamentos não me deixam dormir, interferem no meu sono, e eu passo, quem sabe, parte da noite em claro, no outro dia, eles estão lá. Ou digamos que você até consegue dormir. Dorme uma noite, dá até para relaxar e recuperar as forças. Mas no outro dia, quando você abre os olhos, os teus problemas te dão um bom dia. E eles começam a te achatar, roubando as tuas energias, tirando a sua alegria, e você clamando a um Deus que está ausente. Primeiro versículo. E aí eu vejo então um homem angustiado por causa do peso dos problemas da vida. E neste contexto eu não estou vendo pecado em Davi. Há outros salmos que nós vamos poder ver que Davi, de fato, estava passando por momentos parecidos com estes por causa do pecado. Mas no contexto desse salmo nós não percebemos isto. Aqui o que está se falando é o viver no mundo de pecado onde você tem aflições. E no caso desse texto, algo muito dolorido estava minando as forças de Davi. E eu espero no Senhor que você não esteja vivendo isso neste momento. Embora nós estamos passando por um momento muito delicado, e é possível que alguns dos nossos irmãos estejam vivendo exatamente isto aqui que Davi está vivendo. Nós temos pessoas que por causa da pandemia perderam o emprego e vê as suas contas se amontoando,
e olha para a frente e não está vendo como resolver essa situação, e isto pesa sobre os ombros. Nós temos pessoas que vivem dentro de uma realidade de um casamento complicado, cheio de problemas, e que olha para a frente e não vê uma solução, está orando, está clamando, está pedindo a Deus, mas não percebe a resposta. Então veja, queridos, é uma situação que não era tão somente de Davi, é uma realidade que nos atinge hoje, que nos atinge agora. E o que eu espero no Senhor, meu querido, é que você que me ouve neste momento não esteja vivendo um momento como este. O texto então continua, quando Davi vai dizer: até quando, estou no final do versículo 2, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? De que inimigo Davi está falando? Possibilidades? Primeira possibilidade poderia ser Saul, inimigo declarado de Davi. Davi foi ungido para ser rei, Saul ainda estava vivo, e nós sabemos que Saul vai tentar agir para eliminar Davi. Poderia ser este inimigo. Ou poderia também ser Absalão, que usurpou o seu reino, que o envergonhou diante do povo. Poderia ser também uma situação envolvendo Absalão. Ou ainda, poderia ser uma situação de doença, até de morte. Aqui nesse mesmo texto, vai falar, quando ele diz mais abaixo, no versículo 3, que ele fala de dormir o sono da morte. Poderia ser também um problema de enfermidade. Mas, neste momento, eu não tenho como precisar e dizer qual era este inimigo de Davi. Mas o fato é que o Davi está dizendo: Senhor, até quando? Até quando os meus inimigos vão se levantar, ou até quando eles vão rir de mim? E isto nós temos aí no final: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Mas, independente de quem seja este inimigo de Davi, neste momento o que me importa é quais são os seus inimigos. O que é que está tirando, roubando a tua paz? No caso de Davi, citei 3 situações possíveis. Mas no seu caso, o que é que está roubando a sua paz? E aí agora uma questão, uma resposta pessoal, cabe a você avaliar de fato quem são esses inimigos e o que é que está te roubando a paz e fazendo que você não viva bem em meio às suas lutas e às dificuldades, apesar das promessas do Senhor. Então esta é a primeira parte do Salmo, no qual nós temos um servo diante do peso da vida, das dificuldades enfrentadas, ele está clamando a Deus por socorro e dizendo ao Senhor que está difícil. É uma situação, usando um dito popular, no qual ele está daquela história de dentro do poço, né? No fundo do poço. Mas a situação aqui parece ser mais grave. Este poço aqui parece que não tem fundo. Ele está caindo, descendo, mas não acha aonde pisar, aonde se firmar. Não há base, porque ele está sendo de fato esmagado por causa dessa situação. E ele grita: até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isto? Oh Deus, como é que tu me permite que eu passe por essa situação? Até quando vai durar isto? Citei há pouco o problema relacionado a casamentos. Nós sabemos de irmãos e irmãs que estão envolvidos dentro de um casamento com pessoas difíceis, em algumas situações, esposos violentos, outras situações, homens que vivem traindo a esposa, enfim, situações dentro de um casamento que você olha é insustentável. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos manter fiel ao Senhor e não abandonar o nosso cônjuge. E aí as orações são feitas, anos, dias e dias. E a gente vai cansando. Vai cansando. E aí vem a pergunta: Senhor, até quando? Senhor,
até quando? Eu tenho aqui, voltando à página da minha Bíblia, o Salmo 6. Você está com a Bíblia aberta? Volta a página aí, é só voltar a página. Olha o que diz o Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Olha, Senhor, até quando? Tu não está vendo o que está acontecendo? E o 4 continua: volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelheceram por causa de todos os meus adversários. Veja, queridos, que linguagem forte. Mas é exatamente esse é o lamento de uma pessoa que está sofrendo, passando por dificuldades e clamando a Deus, por um agir pelo mover de Deus. Que é o que nós vemos no Salmo 13. Os 2 versículos seguintes, estes primeiros, 1 e 2, nós temos Davi abrindo o coração e perguntando até quando. Os 2 versículos seguintes, nós temos uma oração. Motivado pelo seu momento, nós temos Davi orando. Versículo 3 e 4. O que é que ele diz? Ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, ó Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga aos meus inimigos, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que nós temos então? Davi pedindo a Deus. O que é que ele pede? Logo de início, no versículo 3, você tem aí ele dizendo: atenta para mim. Oh Deus, olha para mim. Deus me vê. Olha para a minha realidade. Presta atenção em como eu estou. Olha a agonia da minha alma, do meu coração. E aqui eu vejo ele, no sentimento de que Deus o esqueceu, ele está dizendo: Senhor, por favor, olha aqui, olha para mim. Contempla a minha realidade. Então aquele que havia tirado os olhos dele, ele convida para olhar novamente. Porque a ideia de olhar aqui tem a ver com cuidado. Quando o povo de Israel entendia que Deus havia voltado as costas para eles, a compreensão é: Deus nos abandonou. E se Deus não está vendo, Ele não vai cuidar. Esse era o entendimento. E aqui Davi está dizendo: por favor, Deus, olha para mim. E além disto, ele diz: responde-me. Senhor, eu estou clamando. Senhor, eu estou pedindo. Por favor, me responda. E ele vai dizer: olha, Senhor, Tu é meu Deus. Esse aqui, meu Deus, aqui é ó meu Deus. Ó meu Deus, me responde, me ouve. Depois ele pede para que os seus olhos sejam iluminados. O que é que Davi está pedindo aqui? Talvez, numa leitura nossa, nós pensemos no sentido de que o Senhor ilumine Davi para entender as coisas, para compreender o que estava acontecendo. Não é isso que Davi está pedindo aqui. O que Davi está pedindo aqui é ânimo para viver. Nós temos um relato em 2 Samuel, no capítulo 14,
que conta um momento de uma batalha que o rei Saul travou com os filisteus e que seu filho Jonatas era quem estava no controle dessa batalha e eles venceram a guerra. Só que Saul, ele lançou uma maldição e disse que naquele dia ninguém deveria comer nada, porque se comesse ele mataria. E o texto relata que Jonatas não sabia disto. E Jonatas, depois da batalha, cansado da batalha, ele come um pouco de mel. E o relato do texto diz o seguinte, que quando Jonatas comeu aquele pedaço de mel, seus olhos brilharam. Ele recuperou as forças. Era a ideia de alguém que estava faminto, cansado, e ele come e se revigora. É isto que Davi está pedindo aqui. Senhor, me revigora. Senhor, me dá força para eu poder viver este momento. Me anima, me levanta, me tira desse poço. É o que ele está pedindo. Na sua angústia, ele está dizendo, venha em meu socorro, atende ao meu clamor e dá alento para a minha alma. Me anima. E ele diz para que eu não morra. O que eu posso imaginar aqui, eu estou vendo um Davi achatado pelos problemas e ao mesmo tempo uma pessoa que está perdendo o seu ânimo, caminhando para uma depressão profunda. E aqui Davi está dizendo, Senhor, não deixa que eu me afunde. Senhor, me ergue, me tira dessa situação, me levanta, me dá força, me dá ânimo. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Aqui ele está dizendo que eu não morra. Porque se tu não agires, eu vou morrer. E os meus inimigos vão fazer festa. Vão celebrar. Vão se alegrar porque disseram, nós vencemos, viu lá? Perdeu a bênção do Senhor, está debaixo da maldição de Deus. Senhor, me reanima. Eu creio que alguns de nós estão precisando desse toque de Deus. Desse agir de Deus no sentido de nos reanimar, iluminando os nossos olhos, trazendo brilho para os nossos olhos, por estarmos felizes, saudáveis, animados, revigorados. E é o que eu espero que o Senhor faça contigo, querido, e com cada um de nós, que haja brilho em nossos olhos nesse sentido de vigor e renovo para continuarmos no nosso caminhar. Versículo 1 e 2, Davi rasga o coração. Versículo 3 e 4, ele ora e pede a Deus um renovo, uma restauração. Então, até aqui, nesses 4 versículos, eu tenho um Davi clamando por misericórdia, em meio às suas lutas, sofrendo o peso dos seus problemas no dia a dia. Mas aí nós temos uma mudança significativa no versículo 5. Atenta comigo para o versículo 5. Ele diz, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que mudança significativa você tem aqui no versículo 5. E eu não percebo no texto que a situação de Davi mudou. Quando eu digo a situação, eu estou falando dos problemas. O texto não nos diz que houve uma resposta. O texto não dá esse entendimento de que Davi agora, a partir do versículo 5, ele viveu um período, Deus ouviu a oração dele do 3 e do 4, e agora ele está falando depois de ter vivido isto. Não. O texto não dá essa compreensão, nós não podemos ter esse entendimento com esse texto. O que o texto está falando é que houve uma mudança em Davi. A mudança aconteceu em Davi, não nas circunstâncias. E qual foi a mudança? A primeira parte aí, antes da primeira vírgula, diz, no tocante a mim. Aconteceu alguma coisa nele. E o que foi isto?
na sequência vai dizer, confio na tua graça. Aqui nós temos um Davi que, diante da sua lida, da sua dor, da sua angústia, da sua tristeza, da sua possível depressão, ele lembra-se quem é Deus. E aqui nós vemos Davi falando de fé. E aqui não é fé na fé. Davi não está falando da fé dele, mas ele está falando do objeto da fé dele. Qual é o objeto da fé de Davi? A fé de Davi está sendo posta aonde? Ele vai dizer, quanto a mim, minha confiança está na tua graça. Aqui, tua graça, ou a palavra graça, ela pode ter algumas traduções diferentes. É possível que você leia, tenha uma Bíblia, e você vai achar a palavra misericórdia. A NVI vai colocar a palavra amor. Pode ser traduzido por bondade, benignidade, amor, misericórdia, graça. Todas estas palavras podem ser, recede no hebraico, pode ser traduzido desta forma. Mas o que fica evidente na raiz dessa palavra é a fidelidade de Deus. O que faz com que Davi descanse é ele saber que Deus é fiel. E este Deus com quem Davi está falando é o Yahvé, que é o Deus da aliança. É aquele que entrou numa aliança com Abraão, que abençoaria o mundo. É aquele que falou com Davi, com esse Davi aqui, que dele e nele nós teríamos o Salvador. E nós temos aqui Davi lembrando disto. Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que não falha, o Deus que não mente, o Deus que não tem equívoco. Ele é meu Deus, ele assumiu um compromisso comigo, ele assumiu um compromisso com o seu povo, de cuidado, um compromisso de que ele vai conduzir e dar condição a nós para vivermos apesar de. E ele diz, eu confio nisto. E exatamente porque ele focar neste Deus, eu confio na tua graça, e aí vem, regozijo o meu coração na tua salvação. Confiança e regozijo em Deus. Eu disse que aqui é um texto que está falando de fé. Mas aqui está falando de fé, a fé de Sedraque, Mesaque e Abidnego. Conhecemos a história? Se você não abandonar o seu Deus, nós vamos lançá-lo na fornalha. Eles podem lançar, não tem problema não. E eles foram lançados no fogo. Essa fé que estou falando é a fé de Policarpo de Esmirna. 86 anos, já velho, o Império Romano perseguindo a igreja. Pega o bispo e diz, olha, se você abandonar Jesus Cristo, a gente se libera você e você vai bem, obrigado. Ele disse, eu tenho 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor. Ele nunca me decepcionou, eu agora vou decepcioná-lo? E ele foi e morreu por causa do Senhor Jesus Cristo. É dessa fé que nós estamos falando. É esta fé que nós temos irmãos que estão perdendo o pescoço hoje por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é aquela fé que está em Hebreus, no capítulo 11, que nos diz que a fé é certeza. Certeza de quê? Certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. E é este momento, Davi está abraçando esta fé, olhando para o objeto que é Deus e dizendo, Ele é meu socorro, Ele é presente e Ele cuida de mim. A situação está difícil, o texto não nega que a situação está difícil, mas há uma mudança na perspectiva de Davi quando ele olha para Deus. E a resposta é, me regozijo em ti. E o 6 diz, eu vou cantar, eu vou louvar o teu nome, porque Deus tem sido bondoso para comigo. Essa bondade aqui é benevolência, é Deus dando além do que você precisa. É Deus cuidando de você além do que você merece. E Davi reconhece isto. E aqui eu tenho
uma mudança significativa nos versículos 1 a 4, 5 e 6, eu tenho agora uma outra pessoa com um coração que pode regozijar e glorificar o Senhor em meio aos problemas. E o grande desafio, queridos, para nós é fazer a mesma coisa. Quando eu digo fazer a mesma coisa, eu não estou tomando Davi aqui como perfeito. Ele não é. O que eu vejo é um Davi ser humano como eu e você. O que eu vejo é um ser humano sofrido, que grita, que chega para Deus e diz, não está bom. É isso que o texto me mostra. E que eu tenho feito a mesma coisa. Tenho feito a mesma coisa que Davi. Quantas vezes eu tenho parado diante de Deus e perguntado por quê? E não sou só eu, não. Vocês também fazem a mesma coisa. Somos seres humanos. E nós reagimos à vida. Mas nós precisamos, queridos, saber em quem nós cremos. A diferença vai estar aí. O grande problema que nós temos visto hoje na igreja evangélica é que nós temos uma fé de fala. Nós temos uma fé que não se sustenta diante dos problemas da vida. E aí nós temos uma fé que se desassocia da realidade. É aquela fé que a gente canta, mas ela é apenas cantada. Ela não é uma fé que nos dá um lastro, uma firmeza, a ponto de nós pararmos diante de uma dificuldade, de um problema, e nós sabermos que nós estamos vivendo diante de alguma dificuldade. Para nós é complicado lidar com isso, mas nós sabemos em quem nós cremos e isto deve dar tranquilidade a nós para viver aquele momento. E aí o que nós temos visto é muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que neste momento estão desesperadas, não têm esperança. E peraí, como pode eu dizer que eu sou um servo do Senhor, que eu confio em Deus, que Ele é meu pastor e que nada me falta e me falta esperança? Exatamente porque a nossa fé não corresponde com a fé bíblica. E nós precisamos, queridos, fazer com que a nossa fé seja muito mais do que uma fé de fala, mas uma fé de fato e de verdade. Eu quero concluir. E para concluir eu quero trazer alguns textos. Nós temos um texto em Hebreus que diz que se você se aproxima de Deus, você precisa crer nele. O texto diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, veja só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esse aqui, o primeiro texto que precisa estar muito bem entendido por nós. Se você diz que crê em Cristo, se você diz que crê em Deus, então viva isso que você está dizendo. Porque viver isto que você está dizendo é saber que Deus existe, que Ele é poderoso e que Ele vai atuar e vai agir na tua vida. É isto que esse versículo declara para mim e para você. Eu preciso crer que Deus é Deus. Outro versículo. Salmo 33, versículo 18, diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem a Ele. No Salmo, nós vemos Davi reclamando que Deus não estava vendo. Isso é impossível do ponto de vista de Deus. Isto é possível do seu ponto de vista, do de Deus nunca, jamais. Deus vai deixar de ver os seus. Jamais Ele vai deixar de ver a sua criação. Eu posso, por causa da minha falta de fé, imaginar que Deus não está atento à minha vida e à minha realidade. Me engano. O Senhor jamais vai deixar de estar atento
a tua vida. Porque Ele é Deus. E Ele é o presente, todo o tempo, na vida da sua igreja. Para onde me exaltarei? Para onde você vai que Deus não esteja? Então os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta, que está no Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí a resposta é: espera em Deus. Espera em Deus, ó minha alma. Confia em Deus, ó minha alma. Descansa em Deus, ó minha alma. E eu o louvarei. Este é um desafio para você e para nós, para mim. É confiar e descansar no Senhor. Deus está atuando presente na nossa vida, queridos. Os problemas estão aí, mas nós temos um Deus. Em alguns momentos nós nos abatemos, sim. Eu sou ser humano, você também é. Mas nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Outro texto. Isaías 12, versículo 2. Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Deus é a sua salvação. Então confie. Descanse. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se propôs a ser o nosso Salvador e a nossa força. Eu preciso confiar e descansar no Senhor. E aí eu tenho o Abacuque, que estava passando por momentos também difíceis e vislumbrando o castigo de Deus sobre o seu povo. Por um momento ele se angustia, porque Deus vai agir e vai chicotear o povo por causa do pecado. Mas ele diz que eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E é o que se espera de você, é o que se espera de mim, que dizemos crer no Senhor. Exulte e descanse no Senhor. Por fim, Deus diz o seguinte: aquietai-vos. Entendeu? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só essa frase deve ser suficiente para você acalmar o seu coração e achar a luz no fim do túnel e sentir-se seguro na rocha que é Jesus Cristo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluias! Eu preciso me apossar deste texto. Isso deve promover alguma mudança aqui dentro. Deve promover alguma mudança que chegue no meu coração, que aquiete a minha alma. Porque Deus é Deus. E Ele está presente cuidando do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. 1-4 do Salmo 13 retrata muito bem quem nós somos. Mas o que eu espero é que o 5 também retrate quem você é. Aquele que descansa em Deus, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Que Deus nos ajude, o Espírito Santo nos anime e que haja brilho em nossos olhos, né? Alegria e prazer para viver. Que possamos descansar no Senhor e assim testemunharmos da sua graça e do seu poder. Que Ele nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém.